E olá, queridos alunos do Centro de Estudos Presbiteriano, nós estamos agora de volta ao nosso curso de Hebraico Bíblico. Nós vamos estudar hoje um tema muito importante, importante para o aprendizado da língua, importante para o crescimento no conhecimento da Palavra de Deus, um assunto que as gramáticas elas trabalham de maneira concentrativa mesmo, se concentrar mesmo o tema da vocalização. É o tema da nossa aula de hoje, é a vocalização na língua hebraica ou no hebraico bíblico, ou seja, como surgiu a ideia de vocalizar o texto, ou seja, colocar as vogais, como foi que surgiu essa ideia de transformar o texto consonantal num texto pronunciável por várias gerações, ok? Então, no primeiro momento, nós vamos ver dos maçoretas. Quando o hebraico ele cessou de ser aquela língua falada, então um grupo de estudiosos durante o século VII até o século IX depois de Cristo, eles introduziram um sistema vocálico no texto hebraico que até então não tinha um sistema de vocalização. Esse grupo ficou conhecido na história como sendo os tradicionalistas. Eles estavam associados à escola de Tiberíades na Galileia, ok? O termo massora, o termo massora, massorete ou messora, indica tradição. Em sentido mais amplo, refere-se ao texto da Bíblia hebraica desenvolvido pelos massoretas. Mas a pergunta que sempre vai na discussão sobre a função dos massoretas e o que é o seu trabalho é a pergunta da definição de um termo chamado massora. O que significa massora? De acordo com os especialistas na literatura hebraica, o termo pode ser oriundo de uma raiz verbal chamada massar, que significa entregar, transmitir, dar, delatar, informar, declarar, oferecer. Outros estudiosos, por exemplo, eles vão entender, eles vão sugerir que o termo vem da raiz verbal do verbo assar, que tem o sentido de amarrar, ligar, deter, prender, aprisionar. E ainda existem os que dizem que o termo tem um sentido de tradição. Nos estudos rabínicos, especialmente no hebraico moderno, o termo indica o texto tradicional das escrituras hebraicas, ou seja, aquele texto que nós temos na Bíblia hebraica Estudo-Cartensia, e ali é conhecido como o texto da Massora, o texto dos Massora ou dos Massoretas. A palavra Massorá aparece na Bíblia hebraica em Ezequiel capítulo 20, verso 37, e os dicionários colocam como sua significação como vínculo, cerca, aro, tradição, disciplina, compromisso e obrigação. Então você tem aí a ideia de que os massoretas, quando o idioma estava sendo perdido na sua pronúncia, especialmente alguns gramáticos vão trabalhar a ideia lá da influência do aramaico, ali no cativeiro babilônico, e isso gerou um problema muito sério posteriormente, porque os judeus tinham dificuldade agora de pronunciar a sua própria língua, especialmente no estudo do texto do Antigo Testamento. Então, por essa razão, eles decidiram, de uma forma muito interessante, criar um sistema de focalização do texto para que a língua não fosse perdida por completo. Ok, isso nos leva para a segunda etapa do nosso estudo de hoje, das mães de leituras, conhecidas também como Madres Lectiones. Primeiro eu tenho que entender a questão do tipo de texto, o tipo de texto. Existe o texto pontuado e o texto não pontuado. Você pergunta, professor, pastor João Ricardo, o que seria o texto pontuado e o texto não pontuado? Dentro da tradição textual do Antigo Testamento, se destacam dois tipos de textos, que são conhecidos como texto não pontuado e o texto hebraico que não possui os sinais vocálicos, e um outro tipo de texto conhecido como texto pontuado, o texto que possui os sinais de vocalização, os sinais vocálicos, ou as vogais, como queiram os gramáticos chamar, como você, querido aluno, queira colocar, a maneira como você chamar não importa. Se você vai chamar de sinais vocálicos, se você vai chamar de vogais, se você vai chamar de vocalização, não interessa. O importante é que a ideia fique bem fixada na sua mente para que você possa desenvolver melhor a sua leitura da literatura
da literatura hebraica, ok? Muito bem. E aí você vai ver nesse momento agora, como está aparecendo agora no seu vídeo, você está vendo aí o texto pontuado e o texto não pontuado. O texto hebraico sem as vogais, que é o texto não pontuado, e o texto com as vogais, que é o texto pontuado. É o mesmo texto, é o título do Salmo 34, novamente, e você está vendo aí exatamente a estrutura, a mesma estrutura que aparece no texto não pontuado é a mesma estrutura que aparece no texto pontuado. A diferença é que um tem aqueles sinaizinhos, esses sinaizinhos miudinhos que aparecem são os sinais que você vai aprender como usá-los, como lê-los e como colocá-los no texto nesta aula, ok? Muito bem. Mas é bom lembrar que, como eu havia mencionado, existem as mães leituras. As mães leituras, as matras lectiones, elas foram introduzidas. Então nós vamos entender do uso das mães leituras a partir desse momento. Por exemplo, as letras hebraicas Het e Aleph eram usadas na língua hebraica no texto não pontuado para ter uma equivalência da vogal A. Veja o exemplo, por exemplo, a palavra Olá, né? Você tem o A, o Lamed e o Re. Olá. Então, você percebe que o Re está fazendo a função da letra da vogal A na sua pronúncia. O Vav também, ele é uma letra, na verdade, quando estava usando no texto pontuado, no texto não pontuado, é uma letra que tem a sua equivalência vocálica para duas letras, para o O e para o U longos. Veja os exemplos, por exemplo, você tem a palavra Bosch, né? E a palavra Hut. Então, no texto não pontuado, ou seja, no texto sem os pontos, esse sistema chamado mães de leituras serviam para auxiliar ao leitor do texto hebraico que só tinha consoantes a inserir de mente e de cabeça essas vogais no próprio texto. Ou seja, as letras, as chamadas consoantes com funções de vogais. Isso é importante para mim, para você, para nós entendermos isso com muita clareza, com muita parcimônia, porque era dessa forma que era feita a chamada leitura do texto não pontuado do Antigo Testamento, ok? E um outro exemplo aí, a outra letra é a letra Yod. A letra Yod, ela geralmente representava também duas vogais, que era a vogal E e a vogal I. Então você tem a palavra Beit, a palavra Berit também na língua hebraica. Eram palavras que você vai ter o Yod ali com a função ora de E, ora com a função de I, ok? Então aí nós vimos as mães leituras, nada complicado, nada complexo, uma coisa muito simples de se entender. Ou seja, não, eram consoantes que funcionavam como se fossem vogais no texto hebraico não pontuado, ou seja, no texto tradicional que se tinha antes de se colocar os sinais massoréticos. Muito bem, isso nos leva agora para o nosso próximo nível. É o nível que vai tratar dos tipos de vogais. Quando os massoretas desenvolveram o sistema vocálico, né, o processo do massorético nos legou alguns tipos de sinais vocálicos que representam as vogais que para efeito didático aqui na nossa aula, eles vamos chamar de vogais. Essas vogais elas serão classificadas em três tipos de vogais. Vogais longas, vogais breves e semivogais. Né? Isso é importante porque às vezes o aluno ele não percebe essa questão desses três tipos de vogais que foram introduzidas pelos massoretas para facilitar a leitura do texto hebraico conforme nós conhecemos na literatura hebraica, ok? Vamos começar primeiro pelas vogais longas. O que você vai ver? Você verá agora no nosso vídeo, você verá a forma da vogal, como ela é escrita, e é bom lembrar que a forma escrita a vogal sempre vem abaixo da consoante que ela vai vocalizar. Entretanto, é bom lembrar que em alguns casos ela vai aparecer em cima dessa letra, como é o caso do Vav. Geralmente o Vav vai receber um Rolen lá em cima, que é um pontinho em cima dele, e também o Sim ou Shin também, aquele pontinho lá também é contado também como uma vogal longa em determinadas situações. Você vai aprender isso com calma, com parcimônia.
Depois você vai ter o nome das letras para você decorar, memorizar o nome dessas vogais. Você vai ter a pronúncia, como ela é pronunciada na literatura, e a transliteração que ela equivale no português, ok? Muito bem, nós temos aí essa primeira forma, a forma do Camath, que é a forminha do T, e você tem um exemplo aí do Aleph com um Tzinho embaixo que tem um equivalente sonoro de A. A pronúncia é A, como em cow, né? Então é A como em cow. E a sua transliteração para o português seria como um A e um circunflexo, ou um macron, como é usado na língua grega, um tracinho em cima da letra A, o macron. Muito bem. A outra letra, esses dois pontinhos na horizontal, ela indica um sinal com o nome de serê. E serê representa o E, como em V. E. Então, são os dois pontinhos que são colocados embaixo na horizontal. E a outra letra que você vai perceber agora é o iode mais um pontinho embaixo do iode. Geralmente ele é mais do lado, né? Ele não é tanto embaixo, é um pouco mais do lado do iode. E é o Hirek Gadol. Como você está vendo aí, o Aleph, o Hirek embaixo e Iod. Então a gente chama de Hirek Gadol ou Hirek Iod. Alguns gramáticos vão chamar de Hirek Iod. Esse pontinho é chamado de Hirek. E tem um som de I como em vi, I, na nossa transliteração. Esse pontinho que está em cima sozinho, a gente chama ele de Rolen. Você está vendo aí o Aleph tem um pontinho em cima. Esse pontinho em cima, ele é o Rolen como em pôs, é o O como em pôs. Pôs, a ideia de colocar, né? Pôs. O. E você vai ter também o Vav com ponto no meio, como se fosse um dagesh, né? A gente vai ver ainda mais sobre o dagesh mais adiante, mas é exatamente essa ideia aqui. Então você vai ter essa palavra, essa letra, essa vogal, ela é a vogal shurek. E o shurek, ele não é shurek não, tá, gente? Shurek é aquele ogro lá feioso que a gente tem nos desenhos animados aí, né? Um desenho animado bem interessante. Aqui nós temos exatamente o shurek. Depois do shurek, o shurek ele representa a vogal U, como em lua. Então esse quadro que você acabou de ver é o quadro. Aí tem também o chamado Vav mais o Rolen, conhecido como Rolen Vav. Então o ponto ele é em cima da nossa, no meio, em cima do nosso Vav. Então você tem o Rolen Vav, que é o nosso O, né? O. Muito bem. É o O aberto, O, né? Muito bem. Vogais breves. As vogais breves têm a seguinte forma. O patar, que é um tracinho horizontal, né? Horizontal, e ele tem a significação, ele representa o A, como em pá. Você vai ter também o segol, que são aqueles três pontinhos, não são os três pontos da maçonaria, tá, gente? É os três pontinhos somente que você usa para ter é como se fosse um formato de um triângulo, né? O primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Então, como formato de um triângulo invertido, você tem aí o chamado segol. Segol equivale à vogal E, ou E, como em pé. O Hirek, você tem o Hirek Katon, né? É um pontinho que é colocado abaixo da letra. Aqui tem uma equivalência em I. Se ele está sozinho lá, é o Hirek, é apenas o Hirek. Ou seja, ela é uma vogal breve. Quando você tem, por exemplo, o Hirek Yod, né? Como nós vimos, ou como as pessoas costumam chamar os gramáticos, como o Hirek Gadol, por quê? Porque aquele Vav que aparece com o Hirek, aquele Yod que aparece com aquele Hirek lá,
É porque o iod ele é uma vogal longa da matas leccionais, né? As mães de leituras. Então, você tem o iod e o hirek lá embaixo. Então, você tem o iod aqui e o hirek aqui. Então, você sabe que esse iod aqui ela é uma vogal mãe. Ou seja, esse iod aqui está tendo a função de uma vogal porque no sistema vocálico do texto hebraico ele foi introduzido como com a função de ser uma vogal. Como os maçoretas não quiseram mexer nisso, né? Então o que eles fizeram? Não, vamos acrescentar um ponto para indicar que aquele é uma vogal I. Então o conjunto indica um I longo. Quando o hirek aparece sozinho embaixo de uma letra, ele indica apenas a vogal I breve, ok? Não confundam as coisas, não misturem as ideias aí, apenas para você entender. Quando você tem uma consoante que depende de um sinal maçorético nesse sentido, nesse bom sentido, para ter uma função, como é no caso o hirek yod, então você já sabe que ali é uma vogal da mãe de leitura, somente, é um texto inalterável. Então, para não alterar o texto, os maçoretas não. Como é que a gente faz aqui? A gente coloca o ponto e pronto. Então faz uma junção entre o iod e o hirek. Quando o hirek aparece sozinho embaixo de uma letra, aquele pontinho embaixo da letra é apenas o I breve, como você está vendo aí na nossa tabela, ok? Então é como o I em fino, ok? I. E você vai ter também um Tzinho novamente nas vogais breves, conhecido também como gametz, mas só que com o nome de gametz katon ou gametz hatuf. Por que isso? Porque ele tem uma equivalência vocálica de ser uma vogal de natureza O. Primeiro, gametz que nós vimos lá na vogal longa, ele indica a vogal A. Sim, e aí como é que a gente faz? Se é o mesmo símbolo, como é que a gente distingue? O contexto da passagem, da palavra, vai determinar para nós se aquilo ali é um O ou um A. Isso aí a gente vai ver mais adiante, com mais calma, com mais parcimônia, não se assuste, isso é normal. Até porque quando você vai ter palavras, quando você vai chamar, você vai pronunciar, você não vai pronunciar, você vai perceber que o A não se encaixa ali, o que vai se encaixar é um O. Por exemplo, a palavra Rokema, ele tem lá um gametz, Hatuf, que se você ler, você vai dizer assim, Hakema, você vai perceber, isso não soa bem Hakema, é Rokema, que é a palavra sabedoria na língua hebraica, ok? E você também vai ter uma outra vogal que indica 3 pontinhos na diagonal, né, aqui, e esses 3 pontinhos é o kibbutz, kibbutz. O kibbutz é o como em susto, ok? É o como em susto. Então nós vimos já a vogal longa, as vogais breves, agora vamos ver as semivogais. Nas semivogais, você vai ter, por exemplo, 2 pontinhos como se fossem aqueles 2 pontos do português, né? Esses 2 pontinhos, a gente chama na vertical, os 2 pontos da vertical, eles é chamado de Sheva. A gente vai ver uma aula, a gente vai ter uma instrução específica sobre o Sheva, porque o Sheva é bem interessante de ser estudado. Então o Sheva, ele é representado por um E exponencial, né? Um E exponencial. Então ele é representado por um E elevado e o som dele é breve, é rápido. Então você tem aí o Sheva. Você vai ter também o Patá mais um Sheva junto, né? Então Sheva composto de Patá, a vogal A equivale à vogal A. Você vai ter também o Segol associado ao Sheva. Então você vai ter um Sheva composto de Segol, que é o E. E você vai ter também o Kametz composto de Sheva. Aqui você inevitavelmente você vai chamar de O, porque só essa construção aqui é O, não tem A nessa construção, ok? Então você já tem aí os 3 tipos de vogais que você precisa conhecer, ok? Muito bem, nós estamos terminando esse primeiro momento, essa primeira aula. Em seguida nós voltamos com a continuação sobre a vocalização na língua hebraica. Que Deus te abençoe, você que é aluno do Centro Presbiteriano, Deus continue abençoando você, fazendo você progredir no conhecimento
do reino. Se você gostaria que algum amigo seu, algum colega seu, alguém da sua confiança, e você sabe que tem interesse de fato em aprender a literatura hebraica, você pode indicar o nosso curso. Então, para você indicar o nosso curso, o que é que você faz? Indica para ele o nosso e-mail, centro de estudos presbiteriano 1@gmail.com, ou visita a nossa página na internet www.centrodestudospresbiteriano.blogspot.com. Aguardamos a visita do seu amigo, do seu parente, daquele que deseja aprender a literatura hebraica. Que Deus possa abençoar você, e nós voltamos já já com a nossa próxima aula. Deus abençoe você.